dos nerds, tudo bom com vocês, galera? Sejam muito bem-vindos de volta ao Lady Geek. Eu sou Jéssica Prado e acabamos de assistir ao episódio 3 da segunda temporada de Loki e há muito que analisar e digerir apenas neste vídeo. Faremos isso em vários vídeos diferentes, mas começaremos com este vídeo aqui. Queremos falar sobre como Obi poderia ser, na verdade, um vilão, mas Victor Timely pode ser bom. A ideia de Obi ser um vilão é, na verdade, uma teoria que existe desde o primeiro episódio e agora parece que as coisas estão se conectando, apontando para essa teoria de que Obi pode ser um vilão que ainda trabalha para aquele que permanece. Na verdade, ele pode ser a chave para ajudar aquele que permanece a retornar, mas ele precisa de Victor Timely para fazer isso. Agora você pode estar pensando, mas aquele que permanece está morto. E sim, ele está morto, mas lembre-se de que nos quadrinhos Kang tinha a habilidade de transferir a sua consciência e ele fez isso usando sua própria tecnologia. Nos quadrinhos não foi um processo sobrenatural que Kang usou ou um poder que ele tinha acesso. Ele simplesmente construiu a tecnologia que lhe permitia fazer isso. Ele mudaria sua consciência, transferiria sua mente para um corpo alternativo, logo antes de morrer. E não esqueça da última coisa que ele disse a Sylvie antes de morrer no final da primeira temporada de Loki. Ele disse: "Vejo você em breve". Agora, algumas pessoas pensam que ele estava falando apenas sobre suas variantes. E é claro que isso faria sentido. Mas e se não fosse? E se ele tivesse realmente querendo dizer a Sylvie que ele mesmo veria a Sylvie também? Porque ele estaria retornando. Algumas fontes disseram que aquele que permanece vai realmente aparecer na segunda temporada de Loki. E algumas fontes até mencionaram o nome aquele que retorna. E esse episódio deixou muito claro que aquele que permanece tinha um plano. E eu tenho uma teoria do que esse plano poderia ser e envolve Obi. Neste episódio conhecemos Victor Timely, uma variante de Nathaniel Richards, que era o Kang original. Lembre-se de que esta não é a mesma origem de que aquele que permanece teve. Aquele que permanece não era Victor Timely, a quem deram um manual da TVA. Lembre-se no final da primeira temporada de Loki, onde aquele que permanece explicou todas as diferentes variantes e a guerra multiversal e basicamente sua origem. Eu realmente acredito que Victor Timely é uma variante boa e aqui está o porquê. E o porquê suas origens são completamente diferentes. Lembre-se do que aquele que permanece disse. Ele disse que há Aeons no século 31, portanto, tenha em mente que mesmo que tenha sido há muito tempo para aquele que permanece, ainda está no futuro para nós. Na linha do tempo principal do MCU, no século 31 é ano 3000. Então, a origem daquele que permanece começou no final dos anos 2900, início dos anos 3000. Então, definitivamente, não em 1868. Além disso, lembre-se de que aquele que permanece disse, ao descrever sua origem, que isso foi antes da TVA, portanto, sua origem foi anterior à existência da TVA. Agora, isso é obviamente muito diferente para Victor Timely. Obviamente, a TVA já existe, já que alguém da TVA deu o manual da TVA. E nesta versão da vida de Victor Timely, nesse cronograma diferente, ele não cria a TVA, pelo menos não diretamente. Portanto, sua origem é muito diferente daquele que permanece e provavelmente de muitos outros Kangs por aí. Mas isso não é uma surpresa porque estamos falando do multiverso. Não apenas variantes de uma pessoa podem existir em diferentes universos, mas também em momentos diferentes. E é isso que estamos vendo aqui. No entanto, aquele que permanece tinha um plano muito específico. E ele disse para Miss Minute e depois para Wesley entregar o manual da TVA a essa variante específica do Kang, que é o Victor Timely em 1868. Agora, por que ele faria isso e qual é o seu plano? Eu acredito que o seu plano seja simplesmente retornar e acredito que o Obi está ajudando ele a fazer isso, claro, junto com a Miss Minute. Por enquanto, eu acho que a Wesley está meio que no escuro, mas sabemos, graças a episódios anteriores, que ela foi basicamente um comandante de alto escalão na Guerra Multiversal. Então tenho certeza de que ela desempenhará algum papel no retorno de aquele que permanece. No entanto, agora há uma coisa que está impedindo esse plano de acontecer e é a possível destruição da TVA e todos que estão dentro dela, incluindo o Obi. E aquele que permanece já construiu a TVA e ele não quer ter que fazê-la novamente. Provavelmente por algum motivo que esperamos que seja revelado, se essa teoria estiver correta, é claro. Aquele que permanece precisou se livrar do corpo e da posição em que estava e entrar em um novo. Agora sabemos que, nos quadrinhos, Kang não é realmente imortal. Há apenas uma versão de Kang que é imortal. E isso foi concedido a ele. Não é natural. Ele não é naturalmente imortal. Ele é humano, sim, e seu traje e tecnologia o permitem viver mais tempo. Mas ele não é imortal.
Talvez ele simplesmente precise de um novo corpo para continuar reinando sobre tudo. Mas para obter um novo corpo, ele precisa de uma nova variante de si mesmo, e para obter uma nova variante de si mesmo, a linha do tempo sagrada teve que se dividir essencialmente, tornando-se o multiverso. Isso significa que tudo o que aconteceu no final da primeira temporada de Loki foi planejado, o que faz sentido, porque estamos falando de aquele que permanece, a pessoa que construiu a TVA, que basicamente controla o tempo. Essa pessoa tem um plano e tudo que ela faz é intencional. E sabemos que ele meio que levou Loki e Sylvie até lá. Portanto, o multiverso existe novamente. E não é apenas um universo, não apenas uma linha do tempo. Então existem variantes dele agora, variantes nas quais ele pode transferir sua consciência. E parece que ele escolheu uma variante que não é realmente o principal Kang. Já vimos os principais Kangs como Immortus, Ramatut, Centurião Escarlate. E vimos, um que é o Kang muito diferente, que é Victor Timely, que é quase como se ele fosse apenas um corpo para aquele que permanece a assumir e controlar. E quem está ajudando a preservar o multiverso no momento é Obi. Obi está se certificando que a Time Loom possa lidar com todas as diferentes linhas do tempo. Ele disse muitas vezes que precisa basicamente reformular um dispositivo que pode manter a Time Loom intacta para lidar com todas essas diferentes linhas do tempo. Portanto, basicamente, ele precisa expandir a sua capacidade. E é o que ele disse. Portanto, Obi está literalmente ajudando a manter o multiverso intacto. Porque se fosse apenas um universo, apenas um Kang existiria. E lembre-se que a linha do tempo começou a se ramificar e o multiverso começou a se formar antes daquele que permanece morrer. Lembre-se de que aquele que permanece, de repente, sentiu o multiverso começar a existir novamente. E ele disse, então eu menti. Não sei o que vai acontecer a seguir. Enquanto ele dizia isso, a linha do tempo começava a ramificar. Portanto, Victor Timely poderia ter existido antes da morte dele, para que quando ele morresse, ele pudesse transferir sua consciência para ele. Ou ele poderia ter transferido para uma outra variante. No entanto, eles especificamente precisam de Victor Timely porque ele não é um Kang muito avançado. De fato, ele não é um Kang e ele simplesmente é Victor Timely. E este não é um Victor Timely que era Nathaniel Richard antes. Depois era Ramatut, depois era o Centurião Escarlate e depois voltou à Terra em algum momento e se tornou Victor Timely. Não é assim que é a história contada nos quadrinhos, mas é a história contada no MCU. Nesta história, Victor Timely nasceu, Victor Timely não inventou nada, sem a ajuda de uma de suas variantes. Aquele que permanece lhe deu o manual da TVA. No entanto, isso foi específico, e eu acredito porque ele existe em uma época em que a tecnologia que ele precisa para criar tudo simplesmente não existe, e ele diz isso neste episódio. Portanto, ele deu a ele o suficiente para fazê-lo saber o que é a TVA e criar um tipo de dispositivo que poderia ajudar Obi quando ele chegasse à TVA. Este episódio foi realmente sobre Victor Timely voltando para sua casa e pegando um dispositivo específico. E isso foi especificamente o plano daquele que permanece. Aquele que permanece transferiu sua consciência para uma variante diferente, mas depois vimos Miss Minutes e Ray Slayer dando o manual da TVA para Victor Timely, para que ele pudesse criar um dispositivo específico, para que eventualmente ele voltasse exatamente naquele momento da TVA, quando ela está prestes a explodir, então dar esse dispositivo a Obi. Ele conserta a Time Loom para que possa lidar com a capacidade de todas as diferentes linhas do tempo. E em seguida, o verdadeiro, aquele que permanece, pode retornar mais tarde, ali, futuro. Poderia assumir Victor Timely, embora eu acredite que sua consciência já teria sido transferida neste ponto. Eu realmente acredito que Victor Timely é bom. E claro, ele poderia ser um pouco trambiqueiro, vendendo protótipos para pessoas que não funcionam necessariamente, mas sabemos que ele não é um conquistador. E ele mostrou muitos sinais de ser uma pessoa boa. Na verdade, na cena que ele vendeu a Time Loom, havia um homem que tentou comprá-lo dele, mas ele foi superado por outro comprador. E esse homem então foi até o bar e colocou seu chapéu no balcão. E depois que Victor Timely vendeu o dispositivo, ele foi até esse homem e deu-lhe dinheiro secretamente, o colocando sobre seu chapéu e dando um tapinha no ombro dele, mostrando que ele estava arrependido e sentia muito por ele. Não acho que isso seja o Kang, o conquistador, de jeito nenhum. Sabemos que as variantes podem ser completamente diferentes umas das outras. Olhe para Loki e Sylvie, portanto acredito que Victor Timely é bom e que ele poderia ser, e eventualmente, um grande aliado para Loki e Morbius. E quanto a Obi ser um vilão, algumas teorias de que ele poderia ser uma variante de Kang. No entanto, não acho que isso seja necessariamente verdade, porque se ele fosse uma variante de Kang, a sua aura temporal funcionaria para a TVA, mas ela não funciona.
E é por isso que eles precisam de Victor Timely. No momento, acredito que aquele que permanece está recebendo a ajuda de Obi. Porque lembre-se, Obi escreveu o manual da TVA, mas aquele que permanece criou a TVA. Portanto, aquele que permanece e Obi deve ter sido muito próximos e, obviamente, Obi provavelmente desempenhou um papel importante na criação da TVA e, claro, em sua manutenção ao longo dos anos. Portanto, estou apostando que aquele que permanece, se tinha um plano, pediu o Obi para ajudar, e Obi, como conhece há muito tempo e sabe que ele é o criador da TVA e o ajudou ao longo de todo esse processo, com toda certeza estará do lado dele. Mas essa é apenas minha teoria sobre isso. Então deixe-me saber o que você pensa. Você acha que Obi é ruim? Você acha que Victor Timely é bom? Nos deixe saber seus pensamentos nos comentários abaixo. Dê suas teorias também. E não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal para não perder nenhuma das últimas notícias sobre Loki e o MCU. Valeu, galera!